Shove it up your ass. In the name of our Lord Jesus Christ. Olá, bom, hoje então, finalmente a gente conversa sobre um livraço de horror nacional chamado Noite na Taverna, escrita pelo Álvares de Azevedo, que é ali um rapaz que morreu aos 20 anos de idade. Ele fazia parte daquela geração do romantismo, aquela geração byroniana, o ultra-romantismo. Muitos de nós, inclusive, tivemos de ler ali o Noite na Taverna na escola, né, por conta ali das aulas de literatura e tudo mais. E uma coisa que sempre me chocou é o fato de que muita gente odiava esse livro e ele é tão legal. Então, vamos tentar dar uma resolvida nisso, não é mesmo? Caso você tenha precisado ler este livro para o colégio e odiou com todas as forças, de repente eu posso aqui te convencer a dar uma segunda chance para este livrinho tão legal, tão singelo, tão meigo, enfim. O Noite na Taverna, na verdade, foi publicado póstumamente. Ele foi publicado 3 anos após a morte do Álvares de Azevedo, né? Como eu disse a vocês, ele morreu aos 20 anos de idade de tuberculose. Não fica mais ultra romântico do que isso, não fica mais mal do século do que isso, é muito difícil. Agora, pare e pense um pouquinho. Ele morreu aos 20 anos de idade, deixou a Lira dos 20 anos, deixou Noite na Taverna, deixou Macário, deixou várias coisas interessantes, inclusive alguns ensaios sobre literatura. Ele que inclusive era muito interessado na obra do Lord Byron mesmo, do E.T.A. Hoffman. Então você para e pensa que essa coisa meio macabra fazia parte do imaginário de Álvares de Azevedo. Ele vai lá e coloca tudo isso na Noite na Taverna. E como nós estamos falando do ultra-romantismo, é importante que você tenha em mente que você vai encontrar aqui neste livro também aquela coisa da romantização do amor e da morte. Aliás, aqui a gente não tá falando lá muito de amor romântico, não por parte dos narradores, né, das pessoas que vão contar essas histórias escabrosas pra gente. Na verdade, o que a gente tem aqui é mais uma representação do amor carnal do que qualquer outra coisa, e sempre com muita depravação, mas muita mesmo. É o tipo de coisa que você não espera encontrar em um livro que muitos de nós teve de ler na escola, veja bem. Além disso, acho que é importante ter em mente também que o Noite na Taverna é o grande representante do gótico dentro da nossa literatura. A grande graça desse livro está na extrapolação. Você não espera que jovens, mesmo bêbados, mesmo na situação que eu já vou comentar com vocês daqui a pouquinho, do enredo, tenham passado em suas vidas. Então, assim, são histórias pessoais, como eu disse para vocês, bastante escabrosas e que é um negócio, assim, meio exagerado. Até mesmo para os dias de hoje. Imagine ali para metade do século XIX. E eu não sei vocês, mas quando eu paro e me lembro de mim mesma aos 20 anos de idade, bem, minha vidinha era muito pacata, né? Então, assim, eu não poderia ter escrito, sei lá, nem 1/5 do que Álvares de Azevedo escreveu ali aos 20 anos de idade. Mas, enfim, principalmente se você levar em conta que praticamente tudo que era escrito levava-se em conta a vivência do próprio autor, certo? Mas aí você dá um passinho para trás e você se lembra de que Álvares de Azevedo era um gêniozinho. Ele era um rapaz com inteligência muito acima da média, ele falava várias línguas, ele lia esses autores todos que eu mencionei para vocês no original, inclusive ele arranhava ali algumas traduções. Ele era meio que o responsável por distribuir entre os amigos aquelas histórias que chegavam para ele. E eu costumo fazer umas associações de acordo, né, com aquilo que eu conheço, enfim. Eu sempre imagino Álvares de Azevedo funcionando mais ou menos como era Renato Russo, trazendo os grandes discos das grandes bandas de fora para mostrar para os seus amiguinhos e dizer, é isso aqui que a gente vai fazer na Legião Urbana. Então, na minha cabeça, Álvares de Azevedo fazia exatamente isso com os contos de horror, mistério e morte, e ultrarromânticos, e poesia romântica de Schiller, Goethe, por aí vai. Tudo isso em meio a uma elite intelectual de jovens, né, de estudantes de direito, aquela coisa toda. Então, ao colocar o Álvares de Azevedo dentro de todo esse contexto, não fica muito difícil de imaginá-lo em meio às orgias, às bebedeiras, ao ópio, à mulherada, enfim. Tá tudo certo. O que incomoda nesse texto, né, o que incomoda na Noite na Taverna é a morbidez. A perversão mesmo. Então eu me lembro muito de um vídeo da Veves, né? Vou deixar o link lá embaixo para vocês darem uma olhadinha, em que ela fala de Noite na Taverna aqui no YouTube, e ela vai comentar qualquer coisa do tipo, e esse livro resvala ali em diversos temas, que é super fácil de você comentar ali com seus pais durante o café da manhã, né? Como, por exemplo, necrofilia, canibalismo, incesto e por aí vai. Tá tudo dentro desse livro.
E só mais um detalhezinho antes de comentar o enredo com vocês, é o seguinte, esse livro é na verdade uma novela. Nessa edição aqui, né, Medo Imortal, nós temos, na verdade, ali uma grande coletânea de contos de horror, mistério e morte da literatura brasileira, de autores que estiveram ligados à Academia Brasileira de Letras, veja bem. Nós temos aqui, então, A Noite na Taverna na íntegra, e aqui nessa edição, Noite na Taverna tem ali cerca de 100 e poucas páginas. Então ele funciona como uma novela, mas veja bem, é uma novela em que você tem 5 personagens principais, cada um deles contando uma história diferente. Então é comum você ouvir o pessoal falando de Noite na Taverna como se fosse, na verdade, uma coletânea de contos. Em termos literários, a gente chama esse tipo de narrativa moldura. Então, ao redor desses 5 contos, né, desses 5 narradores que vão contar histórias diferentes pra gente, nós temos aí uma linha que vai ligar todos eles, que é ali, na verdade, a questão de que todos esses 5 jovens estão reunidos no fim de uma noitada de esbórnia, orgia, muito álcool, muitas drogas, enfim. Eles estão ali no fim dessa noitada, enquanto as mulheres participantes ali da orgia estão jogadas ali, cada uma num canto dormindo, roncando, aquela coisa toda, eles ainda estão acordados e conversando. E veja bem que mesmo em uma situação como essa, esses jovens estão discutindo assuntos como materialismo versus espiritualismo. Alguns deles estão ali enaltecendo a questão deles serem jovens, estarem vivos, terem passado uma noitada como aquelas, uma, né, de muitas, enquanto um deles está ali se questionando, tá, mas espera lá, será a alma imortal? Então depois desse climão que fica, né, com esse rapaz querendo comentar a existência ou não de alma, a imortalidade ou não da alma, eles começam então a inserir algumas histórias de fantasma na sua conversinha amena de fim de noite, certo? Pois então, cada um deles vai contar ali, então, uma história escabrosa que aconteceu em suas vidas. E não é exatamente que eles estejam fazendo algum tipo de competição, não é bem isso, mas a impressão que dá é que conforme você vai lendo essas histórias, uma vai ficando pior do que a outra. E todas elas trarão ali temas tenebrosos como aqueles que eu já mencionei para vocês. Então vai ter lá necrofilia, canibalismo, incesto, assassinato, infanticídio, aborto, suicídio, olha, você vai encontrar de um tudo ali naquelas histórias, né? Num livrinho de menos de 100 páginas, veja bem, dependendo da edição que você pegar para ler. E tem um detalhe interessante também aqui nesse livro, principalmente sobre a forma como ele foi, né, escrito e tudo mais. Então você tem ali amigos numa mesa de bar contando causos. Então você já pensa assim, ok, então essa é uma história que funciona na oralidade, né? Então você tem aquela coisa da tradição oral, de causos sendo contado um pro outro, enfim. E tudo isso, apesar de estar acontecendo numa mesa de bar, está sendo regado com muita erudição. Então veja bem, existem trocentas referências literárias, filosóficas da sua época e da antiguidade também. Então isso talvez deixa ali sua leitura um pouquinho mais arrastada, mas enfim, nessa edição aqui que eu li, nós temos diversas notas de rodapé que vão auxiliar bastante o leitor nessa questão aí das referências, certo? Essa taverna onde a narrativa moldura se passa não está no Brasil, ela está na verdade em algum lugar lá na Europa, os personagens todos têm nomes europeus, italianos, enfim, muito por conta da literatura consumida pelo próprio autor na época e também por uma questão de não vamos dar nomes aos bois, não vamos colocar nada aqui na nossa região, né? Vai que alguém se incomode aí com as histórias que estão sendo contadas, né? Enfim. A impressão que eu tenho é que para evitar problemas ele joga então essa narrativa lá para a Europa, né? Com esses personagens tipicamente europeus, né? Digamos assim. Então tá. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa história não foi bem aceita na época em que foi publicada. É tudo realmente muito pesado. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Como eu disse, as histórias são curtas, né? O livro todo tem cerca de 100 páginas, então uma historinha só para exemplificar, para você entender onde é que você está se metendo ao pegar este livro para ler, certo? Então vamos lá. A primeira história, na verdade, começa ali no segundo capítulo, sendo o primeiro a apresentação do ambiente, onde eles estão, o que eles acabaram de aprontar, não é mesmo? Então, esse capítulo se chama Solfieri. Cada um dos capítulos traz o nome do narrador, do cara que vai contar a sua história escabrosa, certo? E o Solfieri vai contar essa história de quando ele estava passeando por Roma, se eu não me engano, depois de uma noitada de orgia também. Então ele tá lá, passando pelas ruas de Roma, e ele vê um vulto de uma mocinha, e ele resolve segui-la.
E é claro que essa moça acaba entrando num cemitério. Então ele segue essa moça cemitério adentro, a moça some, ele acaba ficando por ali mesmo, acaba dormindo no chão do cemitério. No dia seguinte ele acorda, a vida que segue, continua lá na bebedeira, na orgia, na jogatina, aquela coisa toda, uma maravilha. E aí, um outro dia daquela mesma semana, ele acaba indo parar, não se sabe como, tava bêbado pra caramba de novo, dentro de uma cripta. E lá dentro ele encontra então esse caixão aberto, e quando ele se aproxima do caixão, não é que ele encontra mais uma vez aquela mesma moça, só que dessa vez morta dentro do caixão, certo? E aí aquela moça é tão linda, tão maravilhosa dentro daquele caixão que ele não pode fazer nada a não ser praticar necrofilia. É isso mesmo que você acabou de ouvir. E ele ainda vai dizer o seguinte, olha só: o gozo foi fervoroso, cevei em perdição aquela vigília. A madrugada passava já frouxa nas janelas. Aquele calor de meu peito, a febre de meus lábios, a convulsão de meu amor, a donzela pálida parecia reanimar-se. Então, depois do gozo, o que acontece? A moça acorda, porque na verdade ela não estava morta. Ela estava apenas com um leve caso de catalepsia, certo? Então ela acorda sem entender o que é que aconteceu com ela. Ele acaba pegando essa moça e levando para casa. Só que dali um tempo ela adoece novamente e vem a óbito, dessa vez morreu mesmo. Antes de enterrar o corpo da moça, ele chama um escultor para fazer uma escultura perfeita dela, certo? Depois que a escultura está pronta, ele já está satisfeito, o que ele faz? Ele enterra a moça embaixo da cama dele. E ele conta aqui mais pro final da história que ele passou cerca de 1 ano dormindo em cima do corpo daquela moça maravilhosa. É isso. Então perceba que é disso que eu estou falando quando eu me refiro ao Noite na Taverna como um livro de alto teor perverso. Eu não estou brincando, eu não estou exagerando, tudo isso está escrito aqui, certo? E aí você pensa assim, poxa, então ele já começou o livro com o pior, né? Já para chocar o leitor, aquela coisa toda. Enfim, como esse foi um livro que foi publicado póstumamente, não se sabe exatamente se ele queria publicar o Noite na Taverna. Provavelmente essas eram histórias tenebrosas, perversas e excitantes ao mesmo tempo que ele devia distribuir ali pros amiguinhos da faculdade, certo? Vá saber, não é mesmo? Mas tá, aí você pensa assim, poxa, nada pode ser pior do que necrofilia. Nada, nada. E aí você chega à segunda história, que é de um rapaz chamado Bertrand. E o Bertrand quer muito contar a pior história da noite. Então ele conta uma, não contente com isso, ele conta a outra, e não contente com isso, ele conta 3 histórias. Uma pior do que a outra, e sempre envolvendo mulheres ou casadas ou filhas de algum benfeitor dele, enfim. Ele está sempre ou deflorando mocinhas ou roubando a mulher de alguém que lhe fez algum grande favor, como por exemplo, salvá-lo de um naufrágio. Então assim, fica meio difícil decidir aqui qual dos 5 rapazes tem a pior história, mas o Bertrand, cara, o Bertrand é demais. Talvez ele extrapole, mas tudo bem. Bertrand vai contar uma história de canibalismo. E aí, antes de entrar na terceira história, você pensa assim, não, tá ótimo, nada pode ser pior do que necrofilia e canibalismo. E aí que você se engana. E aí você vai lendo essas 5 histórias, uma atrás da outra, quando você vê, puf, o livro já acabou. E é uma desgraceira total. A última história, como eu disse pra vocês, a impressão que dá é que os rapazes estão, né, competindo para ver quem vai contar a pior história. A última, realmente, também vai lidar com um baita de um tabu tenebroso, né, que é a questão do incesto, da pior forma possível. E ela vai trazer uma certa reviravolta para a vida real. É a partir desta 5ª e última história que nós vamos ter ali o desfecho da narrativa moldura. Afinal de contas, o que é que vai acontecer com esses rapazes depois deles terem contado essas histórias horrorosas, né, uns para os outros? Pois então, o desfecho da Noite na Taverna é até bastante chocante. Então o final do livro traz esse teor de reviravolta que realmente faz com que o leitor fique, se não mais chocado do que ele já estava, pelo menos ele já estava assim, bem, isso não podia acabar bem, não é mesmo? Então, pelo menos na minha opinião de leitora, que já leu Noite na Taverna lá na escola e depois ao longo da vida já reli algumas vezes, esse é um livro que chama a minha atenção pela progressão, né, de casos escabrosos que estão sendo contados, mas também por conta ali de uma certa curiosidade mórbida.
Aquela sensação de nada pode ser pior do que isso depois do término da primeira história faz com que você relaxe um pouquinho e comece a segunda história. Aí você tem outro negócio escabroso. E aí você dá mais um voto de confiança. Você diz, não, nada pode ser pior do que isso aqui que eu acabei de ler. E você vai para a próxima história. Quando o leitor dá por si, ele já terminou de ler o livro e ele tá assim, cara, o que foi isso que eu acabei de ler? E como assim esse rapaz escreveu isso aos 20 anos de idade? E como assim ele é brasileiro? Porque veja bem, não é o nosso caso aqui no TLT, mas eu conheço muita gente que torce muito o nariz para a literatura nacional. Então é um livro que eu super recomendo para quem gosta de H.P. Lovecraft, para quem gosta de Poe, para quem gosta do Hoffman, Guy de Maupassant e por aí vai. Então assim, se você gosta desses contos de horror do século XIX, não tem por que não dar uma chance para Noite na Taverna. Te garanto que quando você fechar o livro todo, você vai pensar assim, não fica muito pior do que isso. Talvez pela própria idade do autor e essa coisa da brincadeira, de não ser exatamente um texto que ele se via, né, publicando com seu próprio nome. Na verdade, ele até assinava com um pseudônimo, vai aparecer aqui na tela o pseudônimo que ele usava, mas enfim. Você vê, por exemplo, na própria obra do Poe, em diversos contos, uma certa insinuação à sexualidade, mas nada é tão escrachado como na Noite na Taverna. Então eu deixo aqui minha indicação seríssima para que vocês leiam esse livro, vocês vão se surpreender. Então é isso, vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais. It said Dalton. I can still hear that voice.